pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do 8º ano do ensino fundamental. Eu já peço a você, de início, que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Então, vamos à primeira semana do PET de Matemática do 8º ano, PET volume 4. Aqui a gente vai trabalhar, olha, com o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem. E aí, como sempre, é importante que vocês façam a leitura do PET antes de passar para as questões, para ver aí os exemplos e os conteúdos que o PET traz. Então, ele fala um pouco do princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo, que é a multiplicação das opções dadas para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas sucessivas e independentes. E aí ele traz um exemplo, né? Diz que um jovem possui 2 calças, azul e preta, e 3 camisas, laranja, roxa e verde, e pergunta de quantas maneiras ele pode se vestir usando uma de suas calças e uma de suas camisas. Então, olha, o problema ele pode ser representado por forma de um diagrama que eles fizeram uma tabela, né? Olha, então ele pode combinar calça azul com a camisa laranja, calça azul com a blusa roxa e calça azul com a camisa verde, e aí calça preta com camisa laranja, calça preta com camisa roxa ou calça preta com camisa verde. Então, a tabela mostra as 6 possibilidades, né? Então, a gente pode resolver isso aqui pelo princípio multiplicativo, porque eu posso multiplicar as opções que ele tem. Ou seja, eu posso multiplicar as 2 opções de calça pelas 3 opções de camisa, e eu chego nos mesmos 6 resultados, certo? Então, é isso que ele traz aí na primeira semana, e nós vamos partir para a resolução das questões. Aqui na número 1, nós vamos abordar naturalmente o princípio fundamental da contagem. Então, a questão diz o seguinte: observe a figura abaixo que mostra um diagrama da árvore, também conhecido como árvore de possibilidades. O diagrama mostra a quantidade de números de 2 algarismos que podem ser formados pelos dígitos 3, 4 e 5. E depois ele pede para a gente verificar o resultado utilizando o princípio multiplicativo para responder. Então, no diagrama de árvore, a gente tem aqui, ó, uma combinação que é feita, né? Ele mostra pra gente aí, ó, as formas que você pode combinar 2 algarismos para formar um número. Então, por exemplo, eu posso combinar o 3 com 3, né? Então, 3 dezenas e 3 unidades, eu formo o número 33. Eu posso combinar o número 3 com o 4, então 3 dezenas e 4 unidades, eu formo o número 34. Posso combinar o 3 com 5 e formo o número 35. Então, aqui eu já tive 3 opções. A mesma coisa é feita com o 4 e com o 5. Então, 4 e 3, 43. 4 e 4, 44. 4 e 5, 45. 5 e 3, 53. 5 e 4, 54. 5 e 5, 55. Então, nós percebemos aí quantos números formaram. São 9, não é isso? É só a gente contar, olha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós formamos aí 9 algarismos, é a resposta, 9 números, né, perdão, é a resposta da letra A. Então, nós vimos 9 números sendo formados. E aí, pede para verificar isso aqui utilizando o princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem. O que nós temos, então? A gente quer formar um número que tenha 2 algarismos, né? Então, eu tenho aqui, olha, uma posição de número e a outra. Pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar todas as opções de algarismos que eu tenho para a primeira posição, vezes a quantidade de algarismos que eu tenho para formar a segunda posição aí desse número que eu vou criar. Então, vocês percebam, olha, que eu tenho 3 opções, né? Eu posso usar o número 3, o número 4 ou o número 5. Então, eu tenho 3 opções aqui para o primeiro algarismo. E eu tenho 3 opções, já que não falou que a gente não pode repetir número. A gente viu lá no diagrama de árvore, por exemplo, o número 33. Então, o mesmo algarismo ele é repetido. Então, 3 vezes 3,
são 9 números que podem ser formados, né? Assim como a gente viu lá no diagrama. E os exemplos de números que podem ser formados, a gente já viu lá no diagrama da árvore, né? Então, 33, 43, 54 são as possibilidades de número. O que importa aqui no princípio é, eu tenho 3 opções de números que podem ocupar aqui a casa das dezenas e 3 opções de número que pode ocupar a casa das unidades, portanto, 9 números. A letra B, quantos números de 2 algarismos que podem ser formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 6? Agora eu quero números de 2 algarismos, então eu continuo tendo 2 espaços aqui para preencher, o das dezenas e da unidade. Só que agora, olha, eu tenho mais opções de número. Eu passo a ter 1, 2, 3, 4 opções. Então, eu tenho 4 opções de números que podem ocupar a casa das dezenas, assim como eu tenho 4 opções de algarismos aí que podem ocupar a casa das unidades. Então, 4 vezes 4 são 16 números que podem ser formados. Então, a resposta da letra B, 16 números. Nós podemos formar usando os algarismos 1, 2, 3 e 6. Então, eu posso formar, por exemplo, 61, 32, 21. Então, são as opções que eu posso formar usando os algarismos 1, 2, 3 e 6. No total, vão ser 16 números de 2 algarismos que podem ser criados. A letra C, quantos números de 3 algarismos que podem ser formados pelos algarismos 8, 7 e 2? Agora, olha, eu quero formar números que têm 3 algarismos. Então, eu tenho aqui a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Eu tenho 3 opções de número que eu posso usar aí para compor, né? 3 opções de algarismos para compor esse número. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 3 opções de números para a casa das centenas, pode ser 8, 7 ou 2. 3 opções para as dezenas e 3 opções para as unidades. Multiplicando tudo, então 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, a gente pode formar aqui 27 números de 2 algarismos, usando aí os dígitos que foram apresentados, o 8, o 7 e o 2. Na letra D, pergunta aí quantos números de 4 algarismos podem ser formados aí com os algarismos 5, 9 e 4. Então, agora, eu quero preencher 4 lacunas aqui. Eu quero formar números que tenham 4 algarismos. E quantas opções de número eu tenho aqui? Quantos dígitos eu tenho disponíveis para formar esse número? Tenho 3, né? O 5, 9 ou o 4. Então, nós temos 3 opções para a primeira posição, vezes 3 opções para a segunda, 3 opções para a terceira e 3 opções para a quarta posição. Multiplicando, né, 3 elevado a 4 aqui, isso dá 81. Então, 81 números podem ser formados. Então, por exemplo, eu posso criar o número 5.945. É o número de 4 algarismos usando 5, 9 e o 4, né? Então, tá aí a questão número 1. Vamos adiante aí na nossa correção. A número 2 diz que uma turma do 8º ano com 30 alunos vai eleger um representante e um suplente. Aí pede para analisar as questões e responder. A letra A, de quantas maneiras distintas a dupla de alunos, representante de turma e suplente, poderá ser formada? Aqui nós vamos prestar bastante atenção na palavrinha distintas, né? Sempre que isso acontece, o que significa? Significa que não pode haver repetição. Ou seja, eu tenho aqui um aluno que vai ser o representante e um outro aluno que vai ser o suplente. Então, se eu tenho 30 alunos na sala, eu tenho 30 opções de alunos que podem ocupar aí o cargo de representante de turma. Se eu já escolhi um aluno para ser o representante de turma, sobram quantos alunos aí, não é, que podem ser escolhidos para ser suplentes? Sobram 29 alunos, né? Se um deles já foi escolhido para ser o representante, sobram 29, onde eu posso aí escolher, né? Eu posso
eleger ou escolher aquele que vai ser o suplente. Então, nesse caso aí, nós vamos fazer a multiplicação de 30 por 29. Resolvendo isso aí, a gente chega em 870. O que isso significa? Tem 870 maneiras diferentes de, entre 30 alunos, eu escolher uma dupla para ser representante e suplente. São 870 duplas aí diferentes que a gente pode formar, né? Dando prosseguimento, vamos aí para a letra B. A letra B ela vai falar o seguinte, né? Para refletir seu papel de cidadão participativo em uma comunidade escolar, você conhece quais são as responsabilidades que uma pessoa deve ter como na função, né, de representante da turma ou do seu suplente? Bom, então eu coloquei, isso é uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui uma resposta aí que pode te inspirar. Então, o representante de turma, ele pode representar toda a classe, falar pelos colegas, né, interceder com a direção da escola, por exemplo, para fazer alguma solicitação, alguma reclamação, dar alguma sugestão, alguma ideia. E o suplente, ele tem essa função de substituir o representante quando for necessário, né? Então, se o representante não está presente, ele não pode comparecer, o suplente ele assume aí essa função de representar todos os colegas. Então, se a turma tem uma reivindicação, por exemplo, a fazer, tem um pedido, tem uma sugestão para fazer para o professor, para a direção, ela pode fazer isso através do seu representante. Ok? A letra C pede para marcar abaixo quais as habilidades socioemocionais qualquer pessoa precisa desenvolver para ser um cidadão participativo em sua comunidade. Aqui, pessoal, todas essas alternativas que estão aqui, elas com certeza, elas fazem parte aí, né, de habilidades que todos nós devemos desenvolver. E, sobretudo, aí, para ser um cidadão participativo que atue na sua comunidade de forma positiva. Então, a abertura ao novo, né, é a disponibilidade de aprender coisas novas, de não ficar preso aí a ideias que são ultrapassadas, né? Então, a gente sempre aprender coisas novas, aprender com as diferenças, com certeza é uma excelente habilidade para que a gente desenvolva aí a nossa própria cidadania, a amabilidade, então ter empatia, respeito pelo nosso semelhante, pelos nossos colegas, né? Então, também é uma habilidade socioemocional importantíssima. A autogestão, então você se conhecer, ter foco, você se dedicar nos seus estudos. Então, a autogestão, você se programar, né? Ter a hora para estudar, a hora para usar o celular, o computador, o joguinho. Você tem uma hora para praticar um esporte. Então, você gerir o seu dia a dia, você durante o seu dia conseguir desenvolver várias atividades. É a autogestão. Então, também é muito importante, vamos marcá-la. A resiliência emocional, né? Então, você tolerar as frustrações, nem tudo é como a gente quer, nem tudo acontece no momento em que a gente gostaria, então a gente tem que aprender a lidar com a frustração, com o não, aprender a perder, faz parte, ganhar faz parte, perder também às vezes acontece, então essa resiliência emocional nós também vamos marcar, e por fim, o engajamento com os outros, né? A gente vive em sociedade, a gente convive com outras pessoas, então não é só o eu que importa, né? A gente tem que se importar também com os outros. É importante, por exemplo, que a escola seja um ambiente bom para mim e também para os meus colegas. Então, o engajamento com os outros, nós também vamos marcar que, com certeza, é uma habilidade socioemocional muito importante, ok? A letra D, ela diz o seguinte: muitos alunos consideram não ter algumas das habilidades marcadas acima e não participaram da eleição. Apenas 10 alunos da turma do 8º ano se candidataram.
considerando essa quantidade de candidatos, de quantas maneiras distintas a dupla representante e suplente pode ser formada. Bom, então aqui a gente vai considerar o seguinte: dos 30 alunos, nem todos quiseram se candidatar, apenas 10 acharam que estavam habilitados aí para assumir, né, como representante de turma e como suplente. Então, nós temos 10 alunos que podem ser escolhidos aí como representante, vezes 9 alunos que podem ser suplentes, porque se um aluno já foi escolhido como representante, sobram 9 que podem ser suplentes. Então, nós temos 90 maneiras aí, né? 90 duplas que podem ser formadas. Então, tá aí a questão número 2. Questão número 3. Uma pessoa que está em Belo Horizonte vai viajar para o litoral da Bahia, passando pela sua cidade natal, localizada no interior da região norte de Minas Gerais. Existem 3 rodovias que ela pode escolher para ir de Belo Horizonte até a sua cidade natal. Depois que chegar na cidade natal e descansar da sua viagem, ela poderá escolher uma das 4 rodovias para chegar até o litoral da Bahia, onde vai curtir as suas férias. Então, pede para analisar as questões e responder. A letra A pede para criar um diagrama que mostre as rodovias interligando as 3 cidades. Então, aqui, ó, vamos fazer o esqueminha aqui. A pessoa está lá em Belo Horizonte, lá em BH, e para ir de BH até a cidade natal, até a cidade onde ela nasceu, ela tem 3 rodovias. Então, ela tem 1, 2, 3 opções. Então, são 3 opções aí de rodovia que ela pode usar para seguir para a sua cidade natal. A partir do momento que ela chegou na sua cidade, ela vai ter 4 opções para ir para a Bahia. Então, 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui um esqueminha que a gente pode considerar da letra A, ó, né, um diagrama que a gente demonstra aí. Vocês vão fazer o mais bonitinho no caderno de vocês, tenho certeza. Mas a gente indo, ó, 3 opções de rodovia de BH para a cidade natal dessa pessoa, lá no norte de Minas, e do norte de Minas para Bahia, para o litoral da Bahia, 4 rodovias aí disponíveis. E aí a letra B pergunta de quantas maneiras distintas, né? Ela pode ir de Belo Horizonte para o litoral da Bahia, passando pela cidade natal. Então, a gente pode observar aqui no diagrama, ó. A pessoa se escolhe aqui a primeira rodovia, de BH para a cidade, ela tem outras 4 opções para ir para a Bahia. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 opções. Ela escolheu a segunda, né? Foi da segunda rodovia para a cidade natal e lá mais 4 opções para ir para a Bahia. A gente pode ir contando aqui, ou a gente pode simplesmente usar o princípio fundamental da contagem, né? Porque para cada uma das rodovias que ela escolhe para ir de BH para a sua cidade, ela tem 4 outras rodovias para escolher para ir da sua cidade até o litoral. Então, ela tem 3 opções de BH até a cidade natal e depois 4 opções da sua cidade natal até o litoral. Portanto, tem 12 maneiras aí dessa pessoa sair de BH e chegar lá na Bahia para curtir uma praia, passando pela sua cidade natal. A letra C pede para elaborar uma situação-problema com uma das rodovias interditadas para o trânsito. Depois solicite com a pessoa da sua família, né, calcule quantas maneiras distintas ela pode ir de Belo Horizonte até o litoral da Bahia, passando aí pela cidade no interior de Minas Gerais. Então, você vai criar um probleminha, né, muito parecido com esse que está aí na número 3, mas a gente vai mudar um pouquinho, né? Uma das rodovias tem que estar interditada. Então, eu coloquei aqui, ó, um exemplo. Claro que você pode montar o seu problema com as suas palavras, mas eu coloquei aqui um exemplo que a gente pode fazer, ó. Então, uma pessoa está em BH, vai viajar para Bahia, passando pela sua cidade natal. Então, nós temos 3 rodovias que ela pode escolher para ir de BH até a sua cidade. E depois que chegar na cidade natal e descansar,
ela pode escolher uma das 4 rodovias que ligam a sua cidade ao litoral da Bahia. De quantas maneiras distintas essa pessoa pode fazer a sua viagem? Considerando que uma das rodovias que ligam BH à sua cidade natal está fechada para obras. Então, uma das rodovias de BH para a cidade, ela não pode ser usada. Como é que essa pessoa vai resolver o problema? Bom, vou resolver aqui com vocês, porque aí você corrige quando você pedir para alguém na sua casa responder essa questão. Nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, só que o seguinte, das 3 rodovias que ligam BH até a sua cidade natal, uma está interditada, ela está fechada. Então, na verdade, para ir de Belo Horizonte até a sua cidade natal, você passa a ter apenas 2 opções, já que uma das rodovias está fechada para a obra. E aí, o resto continua igual, né? Na sua cidade tem a Bahia, você tem 4 opções. Então, nesse caso aqui, são 8 maneiras de sair de BH e chegar numa belíssima praia da Bahia, passando aí para uma cidade do interior do estado, do nosso belíssimo estado de Minas Gerais também, né? Então, tá aí a questão número 3, a sugestão de letra C aí para vocês, ok? Vamos para número 4. Uma escola fez uma eleição para formar a diretoria de um grêmio estudantil com o seguinte regulamento. O aluno mais votado ocuparia o cargo de presidente do grêmio, o segundo de vice-presidente e o terceiro de tesoureiro. Analise as questões abaixo e responda. Se apenas 4 alunos se candidataram para a eleição, de quantas maneiras distintas será possível formar a diretoria desse grêmio? Bom, se eu tenho 4 alunos, 4 candidatos, eu começo tendo 4 opções para ocupar o cargo de presidente. A partir do momento que um aluno foi eleito presidente, eu tenho 3 opções, tenho outros 3 alunos, nos quais pode ser escolhido o vice-presidente. A partir do momento que mais um aluno foi escolhido, eu passo a ter 2 opções de alunos que podem ocupar aí o cargo de tesoureiro. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu só preciso multiplicar. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, são 24 maneiras distintas aí de você formar essa diretoria do grêmio dessa escola, ok? A letra B, ela pergunta, nessa eleição, existe a possibilidade de um mesmo candidato ser eleito para ocupar mais de um cargo da diretoria no grêmio estudantil nessa escola? Não existe, né? Isso aqui a resposta é não. Aí, lá no problema, olha, ele falou de escolhas distintas, né? Ó, então, apenas 4 alunos candidataram, de quantas maneiras distintas é possível formar a diretoria. Além do mais, eles colocaram essa regra, né? De que a escolha aí do presidente, do vice e do tesoureiro depende da quantidade de votos que cada aluno recebe. Então, uma justificativa aqui, ó, para o nosso não, é que uma mesma pessoa não pode, por exemplo, ser a primeira e a segunda mais votada ao mesmo tempo, né? Eu não posso ser o mais votado e o terceiro mais votado ao mesmo tempo. Se cada aluno vota uma vez, né, em cada um, ou eu sou o primeiro mais votado, ou eu sou o segundo, ou eu sou o terceiro. Mais de uma dessas opções aí ao mesmo tempo não é possível, ok? A letra C. Então, tá aí a resposta. Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, se precisar, para responder a questão, ok? A letra C pede para elaborar uma situação-problema com mais 4 alunos que vão se candidatar para a eleição aí do grêmio estudantil nessa escola. Depois, solicite que alguém da sua família, né, calcule aí quantas maneiras possíveis, né, de formar o grêmio estudantil. Ajude a fazer o cálculo conforme a professora Lili explicou. A professora Lili deve ser alguma explicação que está lá no PET, né? A gente não leu o PET todo aqui, mas você vai ajudar de acordo com o que a professora Cíntia te ajudou. Então, olha, vou colocar aqui também uma sugestão de como você pode montar esse problema. É claro que você pode escrever aí com as suas palavras, ok? Mas eu coloquei, olha, uma escola fez uma eleição para formar a diretoria do grêmio estudantil com o seguinte regulamento. Então, vocês veem que eu mantive o regulamento. O aluno mais votado
ocupa o cargo de presidente, o segundo mais votado, vice-presidente, o terceiro mais votado, o cargo de tesoureiro. Se 8 alunos se candidataram, de quantas maneiras distintas esse grêmio pode ser formado? Então, antes nós tínhamos 4 alunos, no problema pediu para acrescentar mais 4, então nós temos 8 alunos participando. Então, pelo princípio fundamental da contagem, você vai ajudar lá aí na sua casa alguém a resolver, o que nós temos? 8 opções de peso de alunos que podem ocupar o cargo de presidente. A partir do momento que um aluno já foi escolhido, eu tenho 7 opções para ocupar o cargo de vice-presidente. E a partir do momento que mais um aluno já foi escolhido e já é o vice-presidente, eu tenho 6 maneiras de escolher o tesoureiro. Portanto, 8 vezes 7 vezes 6, nós temos 336 formas, né? Ou 333 maneiras diferentes de compor o Grêmio Estudantil aí nessa turma, nessa escola, ok? Vamos ver tem o que mais tem aqui. Tem a letra D ainda. Você sabe a importância do Grêmio Estudantil para a comunidade escolar? A sua escola possui representantes do Grêmio Estudantil? Você conhece as regras para eleger o Grêmio aí na sua escola? Então, eu coloquei, é uma questão pessoal, né? Mas eu coloquei, olha, o Grêmio Estudantil, ele dá voz aos alunos no âmbito educacional. Então, ele representa os alunos dentro da escola. Então, ali, o Grêmio pode resolver e solicitar à escola, por exemplo, realização de atividades culturais, um teatro, um grupo de dança, grupo de leitura, de debate, atividades esportivas. Então, o Grêmio, de fato, ele é muito importante. Na sua escola tem um Grêmio? Você conhece as atribuições do Grêmio? Deixa aí nos comentários a sua resposta. Mas eu deixei aqui para ajudar você no PET e você complementa aí. Se na sua escola tem ou não tem Grêmio, se você conhece ou não as regras para montar o Grêmio Estudantil na sua cidade. Tudo bem? Dando prosseguimento, a gente vai para o número 5. Ela diz que um novo sistema de emplacamento de veículos, as placas possuem na sequência de 3 letras, um algarismo, uma letra, 2 algarismos. As letras podem ser preenchidas por qualquer uma das 26 letras do alfabeto e os algarismos podem ser preenchidos com qualquer algarismo de 0 a 9 do sistema de numeração decimal. Então, como é que nós podemos montar essas placas? Olha, nós podemos multiplicar 26 por 26 por 26, porque eu tenho uma sequência de 6 letras e eu posso usar qualquer uma das 26 letras do alfabeto. Depois eu posso ter, multiplicando por 10, porque agora eu tenho um número, vou intercalar um algarismo, dentre os 10 algarismos que nós temos aí disponíveis entre 0 e 9. Depois, olha, 26 novamente, porque eu quero intercalar outra letra, vezes 10, porque eu passo a ter de novo 2 algarismos aí nas próximas posições. E aí, quer que a gente marque, olha, a resposta que não corresponde a um cálculo correto. Então, a gente já vê, por exemplo, que a letra D está correta. A letra A, ela também está correta. Olha, eu tenho 26 multiplicando 1, 2, 3, 4 vezes. Então, sim, eu posso escrever 26 à quarta vezes 1000, que é o 10 à terceira. Olha só, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, a letra A também está correta. Assim como a letra C, olha, porque aqui seria a mesma coisa de escrever 26 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3, já que o 3 repete aí, o 10 repete 3 vezes. O que está incorreto é a letra B, é a opção que a gente vai marcar, tá? É a incorreta. Porque se nós tivéssemos 26 elevado a 3, isso teria que ser, olha, 26 elevado a 3 vezes 23 vezes 1000. Então, na hora que eu resolvesse isso aqui, olha, ia ser 26 elevado a 3 vezes... Aqui é 26, perdão. Não é 23, não. É 26 vezes 1000. Então, seria 26, eu tenho que acrescentar, ó, 1, 2, 3 zeros. E não apenas 2, como está na letra B. Portanto, a resposta que está incorreta e a representação incorreta é a letra B. É a nossa última questão, mas antes tem uma
uma pesquisa aqui, um textozinho aqui, eu vou ler com vocês aqui rapidamente. Pesquisas destacam o aumento da frota de veículos em circulação no Brasil. Os gases de efeito estufa que são emitidos dos escapamentos dos veículos, também das chaminés, das fábricas, entre outros, retêm o calor e alteram as temperaturas do planeta. Essas pesquisas mostram a necessidade de reduzir as emissões desses gases da atmosfera em um ritmo mais rápido para o desenvolvimento sustentável. Considerando que a atmosfera pode garantir a qualidade de vida na Terra, quais as ações que você contribui para o desenvolvimento sustentável? Então, o que você faz no seu dia a dia para garantir o desenvolvimento sustentável, para evitar a poluição do meio ambiente? Então, nós podemos ter aí várias atitudes, né? Desde a gente não jogar lixo na rua, isso já ajuda bastante. A gente evitar usar carro, né? Uma pessoa só dentro do carro. Então, utilizar o transporte coletivo é uma opção. A gente está falando aí de fábricas, né, que também poluem. A gente pode pesquisar e consumir produtos de empresas que são responsáveis e que são ligadas à preservação ambiental. Então, tem várias atitudes no dia a dia que a gente pode fazer para garantir o desenvolvimento sustentável. Então, você pode responder no seu PET e, se quiser, deixa aí a sua resposta nos comentários também. O que você acha que todos nós deveríamos fazer para garantir o desenvolvimento sustentável e evitar aí diminuir os índices de poluição? Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui a primeira semana de correção. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.